Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 31. Como eu já dei satisfação aqui a respeito aí do meu irmão, da minha mãe, os irmãos que vão estar ouvindo essa palavra, que estejam aí orando, intercedendo pela vida da minha mãe, que está internada, que deu um infarto, e meu irmão que caiu da escada, aconteceu um acidente com ele, grave, batendo com a cabeça, com o rosto, e precisa de cuidados, e vamos estar orando para que tudo possa dar certo, né, por essas pessoas que nós amamos. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 31. O tema dessa palavra é: defina sua identidade. Vamos então. Então disse Deus, no versículo 26 em diante: façamos o ser humano segundo a nossa imagem, como a nossa semelhança, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todas as bestas da terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o gênero humano, conforme a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, as aves do céu, o gado e sobre todo ser vivo que rasteja sobre a terra. Então disse Deus: eis que tenho dado a vós toda a erva que produz a semente a ser semeada sobre a superfície de toda a terra, e toda árvore frutífera, cuja semente seja semeada, servirá para mantimento, e para toda besta do campo, a toda ave do céu, e todo que rasteja sobre a terra, em que há alma vivente, toda a erva verde servirá por mantimento. E assim aconteceu. E viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. E houve tarde e houve manhã, e foi amanhã o sexto dia. Senhor, quero agradecer, porque o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, de estarmos aqui cultuando ao Senhor, porque sabemos, ó Pai, que só a Ti que devemos adorar. Eu quero já levantar um clamor, interceder, como muitos têm feito, como também a gente tem procurado fazer, e o nosso propósito de oração pela vida do meu irmão Alexandre Almeida Marinho, pela vida da minha mãe Ana Maria Brito de Almeida, onde os dois se encontram no leito em situações difíceis, mas eu quero, Pai, te pedir um milagre sobre a vida dos dois, pelo amor, pelo carinho que eu tenho pela vida deles, porque com certeza ficamos tristes, mas não, Senhor, derrotado, mas crendo que o Senhor pode mudar o cativeiro, pode mudar a situação da minha mãe e do meu irmão. Pai, esteja agora com essa palavra, na qual nós iremos meditar, aonde que possamos definir a identidade que devemos ter para nos relacionar com as pessoas, que foi para isso que o Senhor nos criou. Assim eu oro, agradecido, Pai, por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, essa palavra de Gênesis capítulo 1, onde no livro de Gênesis, que narra o início de todas as coisas, existe esse versículo 28, que para mim é um versículo muito forte, primordial. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai, e dominai os peixes do mar, as aves do céu, o gado, e sobre todo ser vivo que rasteja sobre a terra. Então todo ser vivo
que foi criado por Deus, foi dado da parte de Deus autoridade ao homem para que ele pudesse ter domínio. Então Deus estabeleceu para a vida desse primeiro homem, o Adão, para que ele, junto com a sua esposa, viesse ter essa identidade, a identidade daquele que vai servir a Deus, que vai fazer a vontade de Deus. Deus não colocou Adão junto com Eva no jardim só para ser jardineiro de jardim. Não foi isso. Foi para que pudesse ter essa identidade de domínio, essa identidade de fruto, essa identidade de liderança, para que pudesse apresentar frutos. Frutos para quê? Para aquilo que estava designado da parte de Deus para aquele lugar. Porque da parte de Deus, uma coisa que nós percebemos no livro de Gênesis, quando ele começou a se relacionar com o homem, isso vai uma questão de ensinamento para a nossa vida, foi para que pudesse ter a comunicação com o homem, para que pudesse ter relacionamento com o homem. Foi também para que ele pudesse ter a missão dada por Deus, porque Deus, ele deu missão e ordem e regras para esse casal. Também o Senhor deu o quê? A sua presença. Deus visitava eles ali no jardim. E outra coisa, os confiou, designou para eles algumas tarefas a serem cumpridas. Então, essa ideia de que viesse ficar no jardim só cuidando de planta, de árvore, não, foi para que pudesse realmente ter algo, a mais de que somente daquilo que Deus deu ao redor deles. Mas o que a gente pode trazer para a nossa vida e que ensinamento a gente pode trazer para nós? É quando nós trabalhamos muito a nossa vida dentro de um contexto daquilo que é subjetivo. O que é subjetivo? É tudo aquilo que é pessoal e particular do homem. O homem atrapalha a vontade de Deus, ele atrapalha a vontade de Deus quando ele não tem essa identidade definida. Quando ele tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma identidade definida de que eu sou súdito do reino, que eu sou filho de Deus, que eu vim para servir a Deus, ele vai esquecer daquilo que é subjetivo, daquilo que é pessoal, daquilo que é particular. Quando a tentação veio sobre Eva, então ela começou a entender, e falando com o seu esposo, que poderia ter uma ideia de que poderia fugir da vontade de Deus, fugir daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus falou. É o que nós fazemos nos dias de hoje. Eu vou aplicar para a nossa vida também isso, além de um ensinamento. É o subjetivo daquilo que eu posso fazer com a minha vida espiritual. Eu posso, por exemplo, posso até fingir, eu posso fazer por vaidade, eu posso fazer pelo meu gosto, eu posso fazer pelo meu desejo. Isso é um erro muito grande que às vezes as pessoas cometem. E eu creio que o Senhor não nos colocou aqui na terra só para que venha, por exemplo, fazer poucas coisas, mas fazer muitas coisas. Então seria suficiente a vontade dele sobre nossa vida. Sabe que as pessoas estão trocando a vontade de Deus pelo serviço que eles dizem que é para Deus. Na verdade, é um serviço que ele escolheu, é um serviço que ele optou, é um trabalho que ele faz, por exemplo, de repente ele faz uma boa ação e está falando que está servindo a Deus, mas foi essa pessoa que escolheu fazer isso. Não quer dizer que foi Deus que estabeleceu para que ele pudesse fazer. Então, dentro desse contexto, para não ficar na sua vontade, no subjetivo,
é muito importante primeiro obedecer do que sacrificar a Deus. Saber verdadeiramente o que Deus quer para a sua vida. Deus estabeleceu, não foi pouca coisa, foi muita coisa para a vida do homem. Frutificai, dominai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Todo ser vivo vai ser subordinado a vocês. Você foi criado à imagem de Deus, com a vontade, com o desejo, com a direção. Não pensa só questão física, não pensa dessa forma. Não pensa dessa forma. Então disse Deus que eu tenho dado até as ervas. Em tudo o Senhor falou para que o homem pudesse ter domínio, para que o homem pudesse ter a sua identidade de liderança, de posição. E você vê que nós temos. Hoje nós, quando tratamos com questões particulares, quando temos animais, quando tratamos com coisas que vêm para nossas mãos, nós temos domínio sobre essas coisas. Entendeu? Mas dominar as coisas dentro da vontade de Deus, esse que era o segredo para que Adão e Eva viessem ser bem sucedidos. Mas normalmente, por que tem acontecido esse erro? Por quê? Porque na verdade, tanto Adão e a sua esposa não tiveram raciocínio. Eles não pensaram muito bem. O Deus que criou todas as coisas, com todo o poder, com toda a autoridade. E começaram, em vez de usar raciocínio, existe uma palavra que fala racionalizar. E começaram a descobrir só o que é certo e o que é errado. Começou lá. Não precisava. Era só ter a sabedoria, o raciocínio de que é melhor continuar fazendo a vontade de Deus, estar com Deus. E nos dias de hoje, as pessoas, em vez de procurar saber a vontade de Deus, elas ficam tentando racionalizar o que é certo e o que é errado. Nesse momento de dor, nesse momento, por exemplo, de labuta, de tribulação, ou quando alguém está passando por alguma coisa, como os amigos de Jó fizeram com Jó, primeira coisa que tentaram fazer contra Jó é o quê? Aconteceu alguma coisa. Você deve ter feito alguma coisa de errado. Isso que é o racionalizar. Você querer saber do que é bem, né, do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Mas Deus, até quando falou da árvore do que não podia comer, Deus já tinha dado a direção, Deus já tinha falado para ele. Eu não preciso copiar ninguém, eu não preciso saber de ninguém. Primeiro você tem que procurar saber de quem? De Deus. Porque os crentes, quando se acha certo, eles começam a ter uma vaidade, começam a cobrar o quê? Prerrogativas, ao ponto de achar que começa a ser dono da verdade e as coisas começam a ser dentro da sua vontade, começa a bater no peito e começa a cobrar até de Deus e dizer que você tem que determinar para Deus, começa a batalhar pelos seus direitos. E não era para ser assim. Era para ser no sentido de submissão. Deus me colocou, ou Ele tem me colocado, situações para que eu possa administrar, para que eu possa ser mordomo. Não que eu venha achar que eu seja dono de igreja, dono de irmãos, ou dono de coisas. Mas é isso que as pessoas têm feito. Têm trocado a vontade de Deus, daquilo que Deus te deu, para que você possa dar domínio, para que você possa dar fruto, para que você possa sujeitar dentro da vontade dele, né? Às vezes por vontade própria. Toda vez quando alguém tenta ter vontade própria, ele vai se distanciar de Deus. A tua vontade precisa sempre estar
centralizada na vontade do Senhor. Porque os crentes, né, eles vivem desse jeito. Eles vivem, por exemplo, a caça daquilo que, por exemplo, me satisfaz. Eles ficam, por exemplo, lidando só com quem comunga comigo, ou aquele que realmente faz a minha vontade, como falei desde o início, dentro do contexto do subjetivo. Tem gente que se comporta assim, ao ponto de que muitos crentes fazem isso, e até começa a rejeitar quem não é parecido. De repente até outra pessoa está falando verdade para ele, entendeu? Não está moldurando, não está enfeitando, não está jogando melzinho, não está jogando óleozinho na fala, ela está falando verdades que tem espinho, que dói. Essa pessoa que vive dentro da sua vontade, ela quer uma pessoa dessa distante, ela não quer uma pessoa dessa perto. Eu me lembro muito de João Batista, né, quando ficava no deserto, reprovado por quase todos os religiosos, mas aqueles que estavam tendo discernimento, o preparador do caminho, do reino, e as pessoas iam até o deserto para ouvir a palavra daquele grande profeta que foi João Batista, um grande homem nascido de mulher, porque assim falou o Senhor. Porque se diz, se eu tiver certo, eu não preciso me relacionar com mais ninguém. Eu crio barreiras, eu começo a negar pessoas, eu me afasto de pessoas. Já viu? Os crentes quando se acham que estão na razão, ou daquele que acha que é muito inteligente, ou daquele que acha que é muito sábio, entendeu? Ele que é portador de toda a verdade. Agora, você precisa ter o conhecimento, mas para transmitir, para ensinar. Como nós temos uma preocupação de que as pessoas venham viver o que é certo, do que as Escrituras ensinam, mas não dizer que é portador da verdade, ou que você tem certeza de tudo, porque como você percebe quando você está sendo aprovado por Deus daquilo que você tem de conhecimento? É quando você atrai as pessoas, quando as pessoas querem te ouvir, quando as pessoas reconhecem naquilo que você coloca a mão, da onde você chega, a tua presença faz falta, ou quando você frutifica. Então, esse casal podia ter aprendido que a identidade que temos que ter é aquela identidade que Deus quer colocar para nós, não é a minha identidade. Um tipo de brincadeira que você falava muito quando se refere a crente, é quando se falava o crente girafa, está com o corpo na igreja, mas a cabeça está lá fora. O crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Vários tipos de crente por que se falava. São vários tipos de pessoas. E na verdade são pessoas sem o quê? Sem identidade. Porque o tema da palavra é para que você possa ter o quê? Identidade naquilo que Deus estabeleceu. Não foi só para Adão e Eva, não, estabeleceu para todo ser humano, para que você venha ter a sua identidade, que você venha realmente falar quem você é, não imitar outras pessoas. Você pode ter pessoas como referência, mas Deus quer que você seja moldado por Ele, que você venha ter uma identidade por Ele. E creio que tudo que Deus fez foi para que nós pudéssemos ter uma identidade e para que pudéssemos ter consciência da relação que temos que ter com os outros. Quer ver outro defeito dos crentes quando se acham que são muito santos? Ninguém gosta de ficar perto de algumas pessoas que se dizem que são alguma coisa. Tem crente por aí que, em vez de agregar, trazer pessoas para perto, afasta pessoas. Ninguém quer ficar perto dessas pessoas. Então Deus já colocou tudo que era vivo, Ele colocou para que eles pudessem ter domínio, e a todo momento
Deus estabeleceu para que a gente pudesse ter relacionamento. O Jardim do Éden era um treinamento, porque de forma natural filhos viriam, a geração viria. Então, meus amados, entender de que quando eu tenho uma identidade, eu tenho que saber como eu tenho que me relacionar com as pessoas. Por falta de identidade, muitos são ignorantes, muitos são estúpidos, muitos são avarentos, muitos são egoístas, pessoas que são amantes de si mesmos, pessoas que não conhecem, o verdadeiro amor, não conseguem se relacionar com outras pessoas, não chora mais por outras pessoas, não interage mais com outras pessoas. Muitas vezes o que faz muito isso é a religião. Já viu quando um irmão peca? Já viu que muitas igrejas fazem? Já viu muitos que já chegaram aqui e falaram: olha, eu fui praticamente expulso da igreja. Vamos montar uma comissão para expulsar fulano da igreja. Mas montar uma comissão para cuidar daquele irmão ferido, dificilmente acontece. Por quê? Está diferente da gente. De repente, você não cometeu o pecado que ele cometeu, mas você tem os seus pecados, você tem seus erros. E quando você tem uma identidade de servo, sabe, de homem de Deus, de filho de Deus, você tem que saber o seguinte: com essa sua identidade, você tem que ter a preocupação de se relacionar com outras pessoas. Às vezes isso não acontece. Eu, quando fico olhando para a questão de time de futebol, quando alguém torce para o seu time, aí o cara é São Paulo, mas o cara não lida com o cara que é corintiano de jeito nenhum. Que diferença tem igrejas, religiões? É como se fosse uma facção, é como se fosse o seu time de futebol. Isso é um erro muito grande. Tem as pessoas como adversário. A própria palavra fala que nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Aconteceu um vídeo essa semana de automobilismo, parecido com Stock Car, mas não era, onde que o pneu pode se trocar ali de forma mais fácil, do lado ali do pit stop ali. Cara, achei fantástico. Na média, uns 20 carros que tinha, e de repente, na média, são 2 carros que pertencem, de repente, a uma marca, dali do carro, e acabou que um adversário, um carro, o pneu saiu, o carro parou de frente de um adversário, e acabou que os adversários, o que eles fizeram? Rapidamente pegaram o macaco, levantaram o carro do cara e botaram o pneu. Só que não era, amigo dele, não era da empresa dele, não era da marca dele, para que o cara pudesse continuar. É uma das coisas mais raras esse tipo de comportamento. O normal que seria, se o pneu dele saiu, de repente esse cara era um dos melhores que tinha, nós iremos ganhar. Entendeu? Então, esse é o sentimento que foi gerado por causa das coisas subjetivas, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é certo. Uma pessoa dessa, ela não tem uma identidade de homem de Deus. Que o homem de Deus, ele tem a felicidade de melhor dar do que receber. Não é aquele que chega primeiro, mas é aquele que chega, igual na corrida. Reportagem, eu não lembro nomes, coisa e tal, mas já teve casos até desses que são da África, e acabou que ele, numa corrida, acabou que ele errou o caminho. E o cara que veio atrás, ele não aceitou, pegou o cara, aí apontou o caminho. Teve outro caso que o cara estava muito cansado, debilitado, e o outro pegou e reconheceu que aquele era melhor do que ele.
Pessoas que têm identidade, que ela sabe que o que ela sabe porque Deus chamou ela. E sabe qual é o nome que você vai tomar? Quando você procura ter essa identidade, quando você procura servir, vão te chamar de santarrão, vão te chamar de metido. Você vai ser condenado, caluniado, julgado por fazer o bem. Isso vai acontecer contra você. A todo momento vai acontecer esse tipo de coisa. Devemos desenvolver essa identidade, devemos definir para que venhamos ter uma relação consciente com as pessoas. Eu lido aqui na Gebara, onde eu moro, com todas as pessoas, seja lá quem for. Eu me relaciono com todos os comerciantes. Eu compro pão aqui em todas as padarias. Eu vou em todos os comércios. Eu falo com todo mundo. A minha identidade de homem de Deus não me impede. Pelo contrário, aí que eu tenho que me relacionar com as pessoas. Se me chamar para dar uma palavra, se me chamar para orar, pode ser aonde for, pode ser a qualquer momento, eu vou, porque eu tenho uma identidade em Deus, não importa. Não importa. E o meu desejo, que você venha, sabe, ser instigado por essa identidade que você tem que ter, com essa sabedoria que você tem que apresentar da parte de Deus. Isso é muito importante. Aconteceu essa semana no Banco Itaú. Um jovem que estava atendendo, que faz, no Banco Itaú, que faz aquela recepção, eu e Luciana chegando. Luciana, ela chegou um pouco à frente, eu estava um pouco atrás, e o rapaz perguntou, a gente estava distante, mas ele perguntou, vocês estão juntos? Perguntando se a gente estava juntos, que a gente estava na fila. Aí eu brincando, falei, há 28 anos. Aí foi uma porta aberta, e o menino muito sorridente, alegre, e começou a se relacionar conosco. E o menino se identificou. Olha, eu vi que foi pela camisa dele, o versículo, eu estava com a camisa do Radical. Não, que em caso, você é só de igreja. E acabou falando, então por isso, que eu tenho algo aqui para oferecer. Nível de um consórcio, era um consórcio, E outras coisas mais que ele queria. Até interessante coisa que ele estava falando. Sabe por quê? Porque eu entendo muito isso, porque vocês que são crentes, vocês lidam com muita gente. Lá tem a questão da contribuição, eu entendo, mas o meu caso eu entendo um pouco, apesar que o meu caso é um pouco menor, que eu sou da macumba, sou do orixá. Lá no caso, são 20 pessoas só, cada um dá R$50, a nossa contribuição, mas eu entendo tudo isso. E o menino começando a falar muito bem da macumba e de tudo, e passamos a ter mais conhecimento da macumba, entendeu? Porque o menino estava passando tudo para a gente. Eu e Luciana, assim de bruxa, assim, ouvindo, tratando ele com muito carinho, tratando ele com amor, sendo receptível a ele, porque ele quis contar um pouco da história dele. E depois também ele começou a querer nos ouvir. Aí explicamos um pouco mais. Isso não é normal, irmãos, nos dias de hoje. Você é da macumba? Vai querer repreender o cara dentro do banco, vai dizer que está com demônio. Vai querer talvez rejeitar o rapaz. Que rapaz falante, simpático. A gente de certa forma simpatizou com o rapaz, porque nós temos uma identidade. Do que eu aprendi com Deus, que primeiro você tem que conquistar as pessoas. Depois que você conquista, você vai ter oportunidade de falar da palavra. Não sei se Luciana pegou o contato dele, não sei se Luciana já entrou em contato com ele. Não entrou ainda não? Tem que entrar, viu, Lu? Mas foi essa semana, Então, Luciana vai entrar em contato com ele, por que não? Está no exercício da sua profissão, mas parece que isso é impossível. Não importa onde que você esteja. Não importa aonde que você esteja, ou com quem você venha falar.
Você tem que saber que você precisa ter uma identidade. E com quem você tem que ser parecido? Não é na imagem, Deus não falou sobre isso. O homem foi criado, a nossa imagem e semelhança, em quê? No caráter, no comportamento, nas virtudes. Copiar, assemelhar, ser representante dele, ser luz, ser sol, ter uma identidade. Ao ponto de alguém falar: poxa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Isso é ter identidade, a procura de uma identidade. Isso é muito importante. Quando você tem uma identidade do reino, você vai exalar coisas que são do reino, você vai exalar coisas que são de Deus. Não é para que você venha ser chato ou só falar das coisas de Deus, não. Fale da natureza, fale de algo criativo, fale de saúde. Estávamos falando ali no banco, ali, situações ali de banco. Mas quando você tem uma identidade, não tem como. Em algum momento, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Eu até lidando com uma cliente essa semana, se desculpou, falou que queria ter me dado mais atenção por eu ser um pastor marceneiro. É muito bacana. É a identidade. Que isso deveria, da parte de muitos, daquele que é autônomo, ele tem uma profissão, se ele é um servo de Deus, não precisa ser pastor, de passar segurança para outras pessoas. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque também tem aqueles que dizem que são crentes, que são de Deus, e que fazem falcatruas, né, que participam de coisas que são ilícitas, entendeu? Não mede o teu comportamento, entendeu? Não passa, não inspira confiança. Às vezes uma pessoa do sexo oposto precisa ter confiança, ou às vezes o medo que se está hoje, a violência que se está hoje. E se você não é um homem que se controla, que às vezes, até pelo comportamento, pelo olhar, pela fala, a outra pessoa sabe se você está com má intenção ou não. É postura, identidade, posicionamento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, amados irmãos, que fique com essa reflexão para a vida de vocês. Identidade. Identidade para quê? Para que a gente consiga definir, para que a gente consiga se relacionar com a vida de outras pessoas. Que foi para isso, desde o início, que Deus nos chamou, para que pudéssemos se relacionar com as pessoas. Que Deus abençoe a todos com essa palavra, em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amém?